Olá, boa tarde. Chega mais porque hoje é sexta-feira. Hoje o Mundial da Rússia deu uma pausa, mas a bola não para aqui na nossa região não, viu? É dia da Águia do Vale entrar em campo em busca da classificação. A gente fala sobre isso na edição de hoje dos Donos da Bola, com os comentários dele, é claro, o Antônio Carmo, que está de volta. Boa tarde, Carmo. Tudo bem? Descansou? Boa tarde, não dá para descansar, muita coisa para fazer, né? Mas a gente tem sempre acompanhado. Boa tarde para você, Thiago, aos amigos todos que nos acompanham nos Donos da Bola. Como você disse, sexta-feira, né? Sexta-feira. Sempre muito bem esperado pelo Pedro Mariano. Beba com moderação. Verdade, Beba seu com Pedro. moderação. E vamos aí acompanhando as coisas do esporte. Pois é, sexta-feira, se você é torcedor da Águia e quiser participar aqui também do nosso programa, é só entrar no facebook.com/os Donos da Bola Vale e enviar o seu comentário. Então, bora falar de esporte. O assunto, como eu já disse, é mesmo a Águia do Vale. O São José Esporte Clube tem um jogo decisivo logo mais no estádio Martins Pereira contra o Paulista de Jundiaí. O time do técnico Ricardo Costa vem embalado pela goleada lá de 6-0 em cima do União Mogi. Já o Paulista vem de 2 derrotas, né, Carmo? Seguidas, deixando o grupo mais equilibrado ainda. Carmo, São José, você acha que é o favorito hoje? Penso que sim. Para o jogo de hoje especificamente é assim, Thiago. O time, apesar de ter ganho de um time muito fraco, que é a União de Mogi, mas mostrou uma competência. Vinha de 2 jogos sem fazer gol, um empate de 0-0, uma derrota de 1-0. Isso complicou um pouquinho a classificação. E o Paulista está vivendo essa situação. O Paulista que liderou o grupo algumas vezes e tal, e conseguiu estar numa situação tranquila. Mas com as 2 últimas derrotas e com o crescimento, notadamente do Flamengo de Guarulhos, o Paulista ficou numa situação complicada. E ele sabe, apesar que na última rodada ele pega o Atlético de Mogi, que é só para cumprir tabela, faz quantos gols quiser, ele sabe que uma derrota hoje para ele, Paulista, pode complicar e pode tirá-lo do campeonato, né? O São José ganhando hoje se classifica, então jogando em casa não pode pensar em nada mais que não seja, em nada menos, melhor dizendo, que não seja a vitória, entrar em campo com toda a força para buscar essa vitória. Até porque o São José no primeiro turno perdeu feio lá em Jundiaí, né? A expectativa tá grande também, né? Não é só pro jogador, aliás, não é só pra torcida, pros jogadores também. Isso. A gente separou aí um trechinho de uma fala do zagueirão lá, o Léo Turbo. Vamos ver o que ele tá pensando pro jogo de hoje. A gente entra todos os jogos para vencer, né? E a gente tá engasgado com o Paulista aí de ter perdido o primeiro jogo, então a gente vai entrar com mais vontade ainda. Claro, respeitando eles, mas a gente quer a vitória para classificar e já ficar tranquilo pensando na próxima fase. Essa força que não pode faltar mesmo, né? Porque tem que vencer, né? E o apoio da torcida. Hoje não tem jogo de Copa do Mundo, o cara não vai... Tá faltando jogo, então vai ao Martins Pereira, o torcedor da Águia, 8h30 da noite, nessa sexta-feira, apoia o time, vale a pena. E o Léo Turbo falava lá do jogo, do primeiro turno, o São José tem uma defesa muito boa, a gente tá vendo a rodada do fim de semana, começa hoje com São José e Paulista, amanhã Amparo e Josense cumprem tabela, Atlético de Mogi, esse jogo não precisava acontecer, esse jogo é para criança que está fazendo maldade, amanhã leva para ver o jogo, né? E Guarulhos e Flamengo domingo é o clássico de Guarulhos. O Guarulhos já está matematicamente classificado e o Flamengo dependendo de um ponto, né? Tá numa boa situação também para buscar a classificação aí nesse jogo aí. E aí o Léo Turbo falava pelo seguinte: o São José tem feito uma campanha muito boa, a defesa é a segunda menos vazada do campeonato, só perde o Comercial de Ribeirão Preto, só tomou 5 gols e 3 foram tomados exatamente no Paulista no primeiro turno. Por isso ele fala aí, tá engasgado aqui, nós vamos dar um troco, porque lá foi o pior jogo do São José no campeonato. Ele perdeu, estava até os 30 do segundo tempo e ainda segurava um 0-0, daí tomou 3 gols. Foi no momento em que o Paulista crescia no campeonato. Aí com a saída de alguns jogadores e tal, o Paulista ficou para trás. Aí você pega a classificação. Que vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação? Eu só queria alertar um detalhe para o torcedor do São José que vai acompanhar. O São José é o vice-líder com 26 e o Paulista tem 23, quer dizer, se o Paulista ganha hoje, como na última rodada ele pega o Atlético de Mogi, o São José vai pegar o Flamengo 26, em Guarulhos. Né? Então a vitória é importante. Agora tem um fator interessante, a gente não tem aí a classificação dos outros grupos. O regulamento, Thiago, determina o seguinte, como está em verde aí, classificam-se os 3 primeiros de cada um dos 5 grupos. Sim. E só o melhor quarto colocado entra de todos os grupos aí. Hoje seria o Paulista com 23 pontos. Sim. E só tem 2 grupos que podem colocar o quarto colocado. É o grupo do São José e o grupo 5. E o time do Mauá, que é o 5º colocado no grupo 5, joga à tarde, lá em Mauá. Se ele não vencer, o São José já estará classificado, porque mesmo que ele pegue os 2 jogos, ele garante essa 4ª vaga. Pelo menos a colocação ali, né? E se o Mauá não ganhar à tarde, não pode ficar esperando. Lógico que ele vai entrar em campo sabendo o resultado, né? Mas independente disso, né, Carmo? Ele tem que fazer a parte dele, jogar bola. Claro. Buscar a vitória.
O Paulista também não vai deixar barato, vai entrar com vontade. Sabe que precisa. Se ele perde hoje, de repente tem um tropeço lá, pode ganhar na próxima rodada, mas o Mauá ganha os 2 jogos, o Mauá tira o Paulista da 4ª vaga. Sim. Então o Paulista sabe que o jogo para ele hoje também é de muita importância. Para o São José, você vê, o Léo Turbo manifesta aí, claro, que é o sentimento do time, né? De dar o troco, porque perdeu lá no primeiro turno, 3-0 em Jundiaí. O São José tem bola para ganhar hoje, jogando em casa, o time está invicto e tem condições de fazer um bom jogo e buscar a vitória, tem que atacar, correr, atingir esse objetivo aí da vitória. Aí vai alcançar sim, a gente tem fé que vai. Olha só, daqui a pouco também, falando da Águia ainda, né, a bola rola pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As meninas do São José entram em campo contra o São Francisco da Bahia pela abertura do retorno da competição. A partida começa já às 15h lá no estádio Martins Pereira. A entrada é gratuita, então compareça. O apoio da torcida faz toda a diferença, né, Carmo? Ajuda, mas o futebol feminino, infelizmente, ainda não pegou no breu, né? E hoje, principalmente, apesar de ser portões abertos, né? E hoje, principalmente, como tem o São Zé à noite, as meninas, mais uma vez, vão jogar para um público pequeno, né? Bem vazio, né? Tem acontecido. Eu só quero até alertar aqui, não tem nada a ver com o jogo das meninas, não. O Martins Pereira, o gramado já não está essas coisas. Você pega nessa época do ano em que o inverno judia e você tem que cuidar mais, está tendo jogo demais. Jogo de sub-11, sub-13, sub-15. Um atrás do outro. Feminino, principal, masculino. Olha, daqui a pouco o gramado não aguenta não, viu, gente? Tem que tomar cuidado. Enquanto tá aguentando, a gente vai levando o torcedor para assistir, né? Bom, daqui a pouquinho no próximo bloco tem futsal em destaque aqui para você nos Donos da Bola. A gente vai falar do desempenho do Ioca de Guaratinguetá na Liga Paulista. Até já!